Et nous alors, maintenant? Nous, le discours des autres. Jean-Luc Godard, famoso diretor de cinema francês, foi fortemente julgado pela crítica especializada e pela sociedade comum após vários sucessos lançar um filme explicitamente político. A Chinesa, de 1967, quase que profetizou a série de movimentos estudantis históricos que vieram a ocorrer em maio do ano seguinte na França. C'était une révolte importante, mondiale, culturelle, des jeunes, de ceux qui étaient venus après la guerre. Inspirado no texto Os Demônios de Dostoiévski, o filme apresenta 5 universitários maoístas que se reúnem em um apartamento para discutir ideologias que acreditavam ser a solução para a crise política francesa e mundial. O contexto histórico é o final dos anos 60, uma sociedade totalmente polarizada durante as Guerras Frias do Vietnã, a juventude revoltada com a violência, a fome e a exploração promovida pelos governos, e a explosão de diversas ideologias políticas pelo mundo. O marxismo, leninismo, maoísmo era popular entre a juventude francesa da época e o livro vermelho de Mao Tse-tung era best-seller nas livrarias de Paris. Desse modo, o Godard goza desses estudantes, os mostrando como pseudo-intelectuais que não têm noção da realidade e do que é a revolução. Algo que no Brasil, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda chamaria de esquerda festiva, ou até esquerda caviar. Ou seja, cidadãos que muito acreditam na luta armada, crendo ser a melhor alternativa contra o sistema, mas pouco se interessam em ir ao campo de batalha, não renunciando a seus privilégios e sendo tão opressores quanto aqueles que abominam. Au début, ça m'ennuyait Nanterre, parce que c'est une faculté au milieu des bidonvilles. Et puis peu à peu, quand même, je trouvais que c'était bien la philo en banlieue ouvrière, enfin que c'était sa place. Além disso, ainda lutavam mais por questões comportamentais, como a liberdade sexual vista no rock inglês e pouco mais tarde no movimento hippie americano em Woodstock, do que os pressupostos marxistas em si. Entre os personagens temos Yvonne, uma menina camponesa e pobre, a única que faz parte da classe baixa e que precisa se esforçar para sobreviver, além de ser a que menos se interessa pelo movimento. Non, je discutais un peu quand je traiguais les vaches, mais c'était avec des étrangers surtout. Vous savez, à la campagne, les femmes sont complètement déboussolées. Oui, oui, j'ai fait de la prostitution. Presque un an. Vers le métro Stalingrad, parce que j'habitais par là. É explícita a crítica à hipocrisia de seus colegas de quarto, que se aproveitam de sua situação social, botando-a para fazer trabalhos domésticos. E depois, Veronique. A jovem burguesa tem ideais mais radicais, tendo convicção que não existe revolução sem violência. Em um plano de assassinar o ministro da cultura francês, ela mata a pessoa errada por engano. O peso da culpa causou o suicídio de seu colega Kirillov, logo depois. Mas ela friamente segue com seu plano genocida. Uma das cenas mais importantes é a sua conversa com o filósofo comunista Francis Jensen, que interpreta ele mesmo no filme. Ele se assusta quando ela diz que tem intenção de promover terrorismo na faculdade e matar inocentes em prol da revolução. Je comprends très bien ce que tu dis, mais ton idée. On va fermer l'université, Mais comment? avec des bombes. Avec des bombes. Tu vas jeter des bombes, toi? Écoute, si à partir du moment où on tue des étudiants ou des professeurs, ils auront dans la trouille, ils viendront plus. Et donc les universités seront fermées. O crítico brasileiro Mário Chamy escreveu uma matéria para o jornal Estadão na época do lançamento da Chinesa, onde dizia que essa cena nada mais era do que a síntese da disparidade entre a nova e a velha esquerda. Ela, representando o ânimo da revolução, e ele, a maturidade sobre a guerra ideológica. Godard fazia uma crítica a ambos, tanto à certeza cega dos estudantes, quanto à velada embromação intelectualista dos eternos cautelosos. Em 2017 foi lançado O Formidável, baseado na biografia do Godard e da atriz Annie Wiazemski,
que estavam casados durante a filmagem de A Chinesa. A obra mostra os bastidores das gravações, a recepção do filme e o temperamento complicado do diretor, não deixando de ridicularizar o Godard, que inclusive não gostou da homenagem. Assim entendemos o motivo da maioria não ter aprovado a obra. Antes do filme ser lançado, Godard organizou uma pré-sessão na Embaixada da China, visando posteriormente uma turnê do filme pelos festivais do país. Aconteceu que todos os diplomatas odiaram a película. Os maoístas eram tratados como estúpidos, a juventude como utópica e o seu público, que estava acostumado com as comédias e romances, teve dificuldade para entender o roteiro teatral, diálogos técnicos, cinematografia metafórica e desenrolar pesante. O professor e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, em matéria para o Estadão, escreveu que eram necessários 3 requisitos para apreciar A Chinesa. 1. Gostar muito de conversa. 2. Gostar profundamente de teatro. E 3. Gostar razoavelmente de política.